amiguinhos da rede, novidades da semana. E aí, hoje, quem que a gente tem, Mateuzinho? Nosso querido Thiago. Fala, Thiago. Fala aí, seu Sagara, tudo bem? Thiago Marques Nunes, vulgo Sagara. Vulgo Sagara Man. Quem mais do time? Perdão, além do Thiago, a gente tem o Alan Xavier. Fala, Alan, beleza? Opa, tudo bem? Beleza, tudo ótimo. E também, nosso querido Anderson. Fala, Anderson, beleza? Fala, pessoal. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos acelerar hoje, porque hoje a gente tem uma diferença, né? Hoje nós temos 2 semanas em um, então a gente pegou só as novidades melhores, mesmo assim deu muita coisa, né? Muita novidade. Vamos tentar focar aqui pra gente não se aprofundar tanto nas novidades, e eu vou sinalizando a galera quando for novidades mais quentes aí pra gente ter um pouquinho mais de diálogo, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. A primeira novidade é com relação a economics, né? A parte econômica, a AWS tem um subserviço lá dentro do Cust Explorer chamado Cust Categories, né? Que são para você poder categorizar os custos, né? Que você tem ali, você criar categorias, é bem legal, que você cria uma camada extra, além das tags, você consegue agrupar tags, esse tipo de coisa. E a novidade é que agora você pode fazer um split charging, então você consegue, por exemplo, pegar um recurso específico, né? Ou por tag, ou por serviço, né? Pela divisão lá do Cust Category, e você consegue pegar aquele grupo específico, vamos supor, eu pego uma tag chamada, sei lá, Data Transfer, né? Então eu pego uma tag chamada Data Transfer e eu posso ratear essa tag Data Transfer para 2, 3 categorias, entendeu? Então eu posso dizer que Data Transfer, na verdade, é da equipe A, B, C e D. Ele divide e faz essa divisão proporcional, né? E aí a gente tem aqui as possibilidades, tá vendo? De você... no split charging, você consegue deixar ele fixo, então vai ser só de uma categoria. Você pode configurar que ele vai ser even split, ele vai dividir proporcional para todos, ou igual para todos, ou proportional, que você consegue dar pesos diferentes. Então você pode dizer assim, olha, o departamento tal tem peso 10, o outro tem peso 20, o outro tem peso 5, entendeu? Então, uma novidade bacana aí para ajudar a organizar o budget, principalmente quando você tem infraestruturas mais complexas, com muitas contas e tal, né? Bem legal. Bacana, mais uma possibilidade aí, né, com o Cust Explorer. Cada vez mais fácil fazer FinOps, né, usando ali só o Cust Explorer, né? A gente tinha um pessoal que sempre, assim, costumava exportar os dados, o pessoal mais avançado, né, no tema das FinOps aí. Então o pessoal exportava todos os dados ali e brincava com aquilo em outro lugar, né? Às vezes no BI, né, no QuickSight e tal, tudo mais. Dá para fazer coisas bem legais. E tem até soluções terceiras, né? A própria Clean Cloud faz bastante coisa, a Cloud Checker, Health Checker, Cloudate, tem um monte de soluções, né? Mas com esse tipo de... À medida que a AWS vai adicionando esse tipo de função ali, às vezes esse trabalho que a gente tem ali, né, vai deixando de fazer sentido, ou no mínimo vai diminuindo, né? Isso aí. Bom, vamos lá, vamos avançar aqui rapidamente, pessoal. A gente tem todas as novidades com relação ao IAM Access Analyzer, né? Então, uma que agora ele consegue fazer finds olhando para a organização inteira e dar indicadores para a organization, né? Para você configurar as políticas da organização. E outra que agora ele está suportando 50 novos serviços, né? O Access Analyzer, ele é um serviço, o IAM Access Analyzer é um serviço bem legal, né? Como o nome já diz, ele serve para você analisar o acesso, mas o trick, acho que o que faz esse serviço ser tão legal é que você consegue, baseado na análise dele, ele já gera uma política para você aplicar. Então eu posso fazer assim, eu posso analisar tudo que o Sagara está usando, né? Então tudo que o Sagara analisa num período de X tempo. O que ele faz? Ele cria uma policy que vai me dar só aqueles acessos. Então vamos supor que o Sagara tem Administrator Full. Então ele fica lá usando durante um mês. Aí você analisa aquele um mês. E aí ele gera uma política dizendo assim, ó, aplica essa política que ele vai conseguir acessar tudo que ele acessou esse mês e mais nada, né? E aí você consegue fazer uma política mais refinada, né? O IAM Access Analyzer traz essas 2 novas funcionalidades, né? 50 novos serviços e agora a possibilidade de fazer políticas baseadas em organization, não só em conta. Te cortei, Sagara, desculpa aí. Sensacional, né? Porque isso, na verdade, te dá uma capilaridade de colocar a security dentro dos acessos muito melhor, né? Então, em vez de você liberar acesso full para o usuário, você consegue liberar acesso full, mas, em teoria, daqui a algum tempo vai ter só necessariamente ele tá usando, né?
É isso aí. Cara, É isso aí. E eu dei um exemplo de full access, né? De acesso full, mas poderia ser, sei lá, o acesso full num serviço, né? O acesso específico. Mesmo assim, ele vai fazer um drill down para gerar uma política ainda mais específica do que, por exemplo, as políticas padrões, as managed policies, né? assim, gente, o Access Analyzer, eu não sei se vocês já usaram, mas, cara, eu acho muito bacana, assim, né? Você consegue ter uma ideia. Às vezes eu tô criando uma policy, você consegue pedir para ele te mostrar ali um determinado acesso seria funcionar para aquela policy que você está criando ali, né? Às vezes se não funcionou. Exato, exatamente. Ele consegue. Bom, é um recurso sensacional, né? Então vale a pena utilizar aí a galera de segurança, ou se você está fazendo um troubleshoot mais específico, vale a pena você dar uma estudada e ter ele no seu cinto de utilidades aí, né? Toda vez que eu abro essa página, ele dá um play aqui nesse negócio. Bom, vamos lá. Essa aqui é importante, Pinae, Mateuzinho. A AWS lança uma feature muito interessante do AWS Backup, que é o AWS Backup Audit Manager, né? Com o Audit Manager, agora é possível você configurar suas políticas de backup, então você dizer quais as políticas de retenção que você vai querer ter, e ele audita essas políticas para garantir que o que está acontecendo está dando match com essas políticas, né? Para você poder ter ali uma auditoria. Muito legal para cumprir auditorias, né? Então você não tem que fazer isso de outras formas, você já tem um local único centralizado, mas também muito legal para você implementar os próprios controles para garantir que, sei lá, alguém pode cuidar da política enquanto alguém pode operacionalizar os backups, né? Isso faz com que você tenha ali o papel talvez do auditor, ou, sei lá, muito comum em empresas médias, assim, você tem o pessoal de segurança da informação que controla as políticas de retenção, mas você tem o pessoal de operação que operacionaliza o backup, né? Então, serviço muito bacana, muito legal, feature nova para o AWS Backup. É claro, né, ela sempre surge aí com poucas, com não tão robusto assim, né, mas atende o que foi pedido e aos poucos ele vai aumentando ali as funcionalidades que ele tem e já está disponível em todas as regiões que a gente mais utiliza, como as regiões Virgínia, Ohio e São Paulo. E aí, turminha? Backup, política, retenção, cofre de backup e AWS Backup, hein? Essa é a dica. E agora, né, com a AWS Backup e Audit Manager aí para dar uma força. E pessoal, falando em, né, ransomware, esse tipo de coisa, a gente teve uma live bem legal que a gente aprendeu algumas coisas sobre ransomware com o pessoal do Heitor da Bácula. E, né, casos aí que a gente teve recente. Então, cara, backup, quem tem dois tem um, quem tem um, quem não tem nada. Backup, quem tem mais, dorme mais tranquilo, né? Sim. Se vocês quiserem ver a live que o Flávio falou, né? De backups e ransomwares. A live de ontem, 231. Foi muito legal, o Heitor mandou ver, eu não participei, fiquei só ouvindo, eu tava com um probleminha com o meu pequeno, mas foi muito, muito legal. Bom, vamos avançando aqui que o tempo tá curto e as novidades são muitas. Bom, essa aqui é uma outra novidade interessante, né? A AWS tem as competências lá para os parceiros, como é o nosso caso, né? E a AWS lançou uma competência nova chamada MSSP, né? Que é a competência na prática, a competência para você ter um SOC, né? Um Managed Security Service Provider de nível 1, né? A da rede já faz esse serviço, né? Já temos contratos com clientes para esse tipo de serviço, então é muito provável que a da rede deve avançar na obtenção aqui dessa competência. Bacana, né? Eu também. Deve ter recebido umas 18 pessoas. O bom é que ela abre mais o leque, né? Talvez esse serviço para dentro dele estava muito mais ali no Advanced Security deles. E é um serviço bem caro, né? Custa quase $3.000, se eu não me engano. O Shield Advanced. Bom, vamos lá. Falando aí em segurança, né? O AWS Firewall Manager agora suporta filtro nos logs do AF, né? Então agora o AWS Firewall Manager, ele é um serviço que agrupa outros serviços, né? Então o AWS WAF é um exemplo, né? Que é o Web Application Firewall de aplicação HTTP. E agora você pode fazer filtros ali. Era muito comum a gente mandar isso para um Elasticsearch e fazer os filtros lá no Elasticsearch, porque ele tem saída pro um pouco parecido com o CloudTrail, né? O CloudTrail, para quem não sabe, né? Ele tem saída para o S3, ou dá para você mandar ele para o Kinesis, né? O que a gente fazia no passado, a gente fazia filtros lá no S3 ou filtros mandava para o Kinesis, do Kinesis para algum lugar.
e aí o CloudTrail lançou uma telinha onde eu consigo buscar ali, fazer filtros mais recentes, né? Agora o WAF, da AWS WAF tem isso também. Então, filtros mais recentes ali, você consegue buscar o que ele bloqueou, o que não bloqueou, os headers, tal, tudo bonitinho, numa telinha mais bonitinha, centralizados lá no File Manager. Melhor agora? Tá me ouvindo? Então, Flávio, o bom disso é que isso acaba reduzindo o custo também, né? Porque se o cliente o que ele precisa, ele tem uma redução meio marginal ali no custo de armazenamento, né? Exato. Tem essas vantagens. É claro que daria pra fazer um lifecycle e tal, mas, cara, é igual o CloudTrail. No CloudTrail tem um monte de gente que tem o CloudTrail loga pronto, que ele já loga ali os últimos, agora aumentou acho que 90 dias, né, se não me engano, mostra ali os últimos 90 dias e beleza, tá incluso ali no pacotinho, entendeu? Não há custos extras e tal. E se o cara quer uma coisa mais avançada, reter por mais tempo, etc., aí sim ele vai para uma outra solução. Ainda nessa linha de segurança, né, o AWS Security Hub Automation do Response and Remediation, que é o subserviço dentro do Security Hub, que a gente consegue puxar frameworks e padrões, e aí ele consegue automatizar tanto o compliance, o que não está, como startar possíveis remediações, né? Por exemplo, se um disco não está encriptado, encryptio, né? Agora ele suporta PCI V3, né? Então, se você está buscando aí PCI V3, saiba que agora você pode habilitar lá o Security Hub, liberar lá o padrão PCI V3, ele vai varrer toda a sua conta sobre o que é automatizável e dizer o que você tem que mudar para ser PCI Compliance. Estão por aí? Só me dá um feedback aí para saber se eu estou aqui, que eu não estou vendo. Qualquer auditoria, né, Anderson, né? Adianta ali, né? Para poder ter insights ali do que melhorar, né? Bom, vamos lá, a AWS Customer Optimize agora ele tenta entender os impactos de uma migração para Graviton 2 numa instância, né? Então, o AWS Compute Optimizer, desculpa, ele faz uma análise ali dos seus recursos, ele suporta EC2, ele suporta Lambda, suporta vários serviços da AWS já, ele analisa esses serviços e ele faz um depara para você, né? Se você trocar desse tipo de instância para esse, você pode reduzir custos, né? Sei lá, você não está usando muito essa instância para ajudar a fazer o tal right sizing, né? Para ajudar você a ter o recurso do tamanho que você efetivamente precisa, né? A novidade é que agora, para a migração de uma instância com x86 para Graviton, né? Que é processadores tradicionais para ARM, ele traz agora mais insights do tipo, olha, essa instância aqui é uma instância é um SQL Server, né? Então, provavelmente você vai ter que, sei lá, fazer pegar a imagem padrão lá do SQL Server para Linux e fazer a migração e esse tipo de coisa, né? Então, a novidade é essa aqui, um pouquinho mais de inteligência, bacana para ajudar a reduzir custo e para facilitar quem está querendo ir para Graviton. Lembrando que Graviton usa processadores ARM e talvez você não consiga migrar a sua aplicação para ele, porque você precisaria recompilar ou baixar o compilado para outra arquitetura, né? Cara, eu gosto bastante desse recurso, né, desse serviço da Amazon. Quem me apresentou ele foi o Alan, né, há um tempo atrás. E, cara, depois que eu descobri, eu uso direto, assim, o tempo todo, porque ele ele não tem só um objetivo de redução de custo, né? Ele tem o objetivo de apontar instâncias que... Então, ele te dá falando de EC2, né, ele te dá uma lista de instâncias que estão superdimensionadas, instâncias que estão subdimensionadas, e aí ele te mostra instâncias que até estão do tamanho certo, por exemplo, mas estão numa geração mais antiga, né? Então, ele te mostra tudo isso e ele faz ali e ele te mostra, olha, aqui você vai ganhar em performance, aqui você vai ganhar em performance e custo, aqui você vai talvez pagar um pouco mais, porque a sua instância está subdimensionada, ela precisava ser maior, né? Então, eu acho muito bacana, cara. E ele realmente não fazia, por exemplo, se você tinha uma instância x86, ele não conseguia te sugerir uma instância Graviton, né? E eu acho que agora é isso que ele faz, tá? Ele sempre sugeria uma outra instância de arquitetura x86. E agora ele vai tentar ali, com algum modelo preditivo ali, não sei qual que é o recurso exatamente, mas ele vai tentar te dizer qual seria o impacto, né, de migrar a tua instância x86 para ARM. Exatamente, bem lembrado, né? Inclusive até confundi aqui na hora de dizer, eu falei AWS Custom Optimizer, na verdade ele chama AWS Compute Optimizing, né? Então, ele faz a otimização de poder computacional, que pode trazer redução de custo, mas pode, na verdade, trazer otimização de performance, né?
Da mesma forma que ele te direciona para você, por exemplo, aumentar a instância caso ele identifique ali um baixo provisionamento, tá usando, por exemplo, muita CPU, ele vai te indicar para você aumentar a instância. O Computer Optimizer é muito bom. Só lembrando aí pro pessoal que ele não pega métrica de memória nativo, né? Tem que instrumentar, tá? E ele fala lambda também, né? Então, assim, se a sua função lambda tá com mais memória do que precisava, você alocou mais memória do que precisava, né? Ou menos, ele também dá insight. Bom, vamos lá. AWS S3 Tiering, ou Intelligence Tiering, né? Ou Intelligence Tiering, depende da região dos Estados Unidos que você está, traz agora várias novidades. Ele é nativamente um serviço para otimização de custo, né? Porque ele determina qual é o tiering mais eficaz. Então, uma vez que você habilita ele, você paga um fizinho a mais, mas ele tem a inteligência, na verdade, de reduzir custos para dados que estão menos acessados, mandar para um tier do S3 mais econômico, dados começam a ser acessados, ele move automaticamente e tal. E ele tinha algumas limitações que foram quebradas, né? Ele tinha uma limitação com relação ao período mínimo de retenção, ele não mexia em dados com menos de 30 dias, agora ele mexe, então ele analisa dados com menos de 30 dias, e ele também não analisava objetos com menos de 128 KB, agora ele analisa, né? Isso vai fazer com que, na verdade, a predição dele seja mais efetiva e que a gente possa trazer reduções de custo ainda maior, e o preço dele não muda, né? Então ele traz mais funcionalidades ao mesmo preço. Esse é um recurso muito legal que pouca gente utiliza, né? Mas que é bastante interessante você estudar a utilização dele, principalmente para projetos mais novos. Tem que tomar um pouco de cuidado com projetos que já existem, com dados que já existem, porque talvez você vai ter um custo de transição muito alto no começo. Mas tudo bem, né? Tem que prever isso. Mas o Intelligent Tiering é um serviço muito legal e que vale a pena estudar, aplicá-lo. Se você tem uma carga que ela tem o mesmo comportamento, aí não vale a pena, porque você vai pagar um overprice para o dado que não vai ser modificado, né? Sei lá, um backup que você vai mandar sempre para o uso ocasional, né? Ou um site estático que vai estar sempre muito acesso, né? Aí você sabe que o perfil é sempre o mesmo. Agora, se você tem, por exemplo, sei lá, assets do seu WordPress que estão hospedados no S3, né? E objetos que estão hospedados ali. Aí faz muito sentido, porque vai ter dados que vão estar sendo mais acessados, sei lá, dos posts mais novos, conforme vai ficando velho, o Intelligent Tiering vai movendo, né? E se começar a bombar de novo e viralizar, ele traz de volta, né? Para você também não pagar muito se você deixar, por exemplo, no uso ocasional, né? No Infrequently Access, e ficar acessando muito dado, você vai gastar mais do que você precisava. Da mesma forma, se você tem um dado que você não acessa e deixar ali no standard, você vai pagar mais. Então, o Intelligent Tiering fica exatamente brincando com os tierings do S3 para você de forma automática usando Machine Learning. Exatamente, tem muita gente que faz isso, né? Tem um outro recurso do S3 que acho que é o Lifecycle Manager, alguma coisa. O S3 Lifecycle Policy. É uma maneira um pouco menos inteligente do que o Intelligent Tiering, mas ele simplesmente move, né? Ó, o dado entrou lá, eu deixo ele 3 meses no Standard, aí vou para o Infrequent Access, deixo lá mais 6 meses e vou para o Glacier, deixo lá mais 1 ano e vou para o Deep Archive. Só que ele não tem essa inteligência de voltar o dado para a classe, né? Para as classes assim, anteriores quando precisa, né? Então você fica pagando um caminhão de dinheiro para acessar o que está lá no Infrequent Access, por exemplo, ou até no Glacier, no não Deep, né? Sim. Só o ponto de atenção aí, igual o Flávio falou, é o custo de transição, tá? Existe um custo de transição, por exemplo, de um Standard para o Glacier. Então, só se atente e dá uma olhada na calculadora lá de quanto que é esse custo. Façam a cálcula de acordo com a quantidade de objetos que você tem, e aí você vai saber qual que é o custo dessa transição, tá? Principalmente se você tem objetos muito pequenos, né? Eu já tive casos de cliente que, cara, para economizar $300 por mês, ele gastou $3.000 de transição, né? Então, porque tinha objetos muito pequenos, talvez fizesse sentido ele ter zipado e mandado de uma vez, né, numa outra rotina. Então, mais ou menos por aí, tá? Ou no book e tal, tem outras técnicas, né? Fiquem esperto. O Intelligent Tiering é legal por isso, né? Como os tiers são por objetos, né? E não pelo bucket,
Então eu posso ter objetos que ficam se movendo de um tier para o outro de acordo com o acesso que eles... Não, o dado está lá há 1 ano, do nada ele começa a ser acessado 1, 2 vezes. O Intelligent Tiering, ele, opa, peraí, começou a ser acessado, ele puxa de volta para o Standard. E aí ele, né, o custo fica da match com o que precisa. Ah, parou de usar de novo por 2, 3 meses, ele vai lá e volta de volta esse dado para o Infrequently Access. Bom, vamos avançando aqui. E aí uma outra novidade é o FS, né, o Elastic File System, que é o serviço de servidor de arquivos gerenciados NFS, que é, né, padrão mais utilizado para sistemas operacionais Linux. Agora ele também tem um Intelligent Tiering, então ele tem a possibilidade agora de ficar transitando entre o Infrequently Access e o Standard, né, que é o Standard Frequently Access. Então, você tem como habilitar ele agora, e ele faz essa mesma inteligência que fazia no S3 para você ter redução de custo com relação ao EFS. Essas novidades saíram ontem no Storage Day, né, o Flávio, se eu não me engano. E se estiver picotando ainda, vocês me avisem, tá? Ouvindo bem. Boa. Tá, saiu tudo no Storage Day ontem, e essa especificamente do EFS é bem bacana, porque a própria AWS fala que você pode ter economia de até 92% de custo, né? E... cara, eu achei sensacional. Acredito que o fato da novidade anterior dele de conseguir diminuir o tamanho da análise para objetos menores, ele impactou diretamente em eles colocarem esse serviço para fazer o Intelligent Tiering dentro do FS. Porque o FS, por ser um file system, você acaba tendo arquivos muito menores, né? Então, sim, cara, na minha opinião, foi uma da top 2 aí do Storage Day ontem de novidades. Sim, não, bacana, é uma bobagemzinha, né, cara, mas é bacana a gente saber e utilizar o recurso, né, Sagara. E só lembrando, né, pessoal, que a gente sempre recomenda o seguinte, tem que sempre usar o S3, né, se porventura você não conseguir em função do sistema legado ou da aplicação precisar acessar o dado em file system de bloco, né, aí vai para um FS da vida ou para um FSX, que nós vamos falar dele hoje também. Bom, vamos lá. Agora, sobre DevOps, né? Estranhamente, 2 semanas a gente teve só 2 novidades, né? Muito provavelmente a galera deve estar começando a guardar as coisas melhores para o Reinvent. Estamos ansiosos para ver se a gente vai conseguir para o Reinvent ou não, né? Que acontece em Las Vegas todos os anos, mas a gente está com essa questão aí da abertura das fronteiras e tal. Vamos ver o que vai rolar. Mas saíram 2 novidades, temos 2 novidades, né? Uma novidade com relação ao o Amazon Managed Grafana, serviço de Grafana gerenciado da AWS, né? O Grafana gerenciado da AWS, ele estava em preview e agora ele está disponível para uso geral, né? Para você usar em workloads de produção. E a novidade é que ele foi lançado, né, para uso geral, e ele já foi lançado com SAML 2.0 para integração com outros serviços, né? Para você poder integrar ele com serviços com IDPs, né? Serviços de autenticação como Okta, OneLogin, Azure Active Directory, etc. E ele está vindo suportando a versão do Grafana 8, né? Então, se você está subindo um Grafana novo, vale a pena dar uma olhada aí na possibilidade de você subir um Grafana gerenciado e não ter que se preocupar com o sistema operacional, armazenamento e tudo mais. Performance, TANI. Sim, esse Grafaninha gerenciado a gente subiu aqui já, é muito bom, tá? Passando feedback aqui pro pessoal, cara, muito bom, nada a reclamar até agora. Boa, né? Não está disponível ainda na região de São Paulo, né? Mas, né, em geral, o Grafana não tem necessidade de se rodar em São Paulo, né? Porque não é um serviço que, em geral, né, para a maioria das utilizações que performance e latência vai fazer grandes diferenças, né? Mas depende, né, Flávio? Tem uma coisa que me preocupa no caso de você, por exemplo, se os seus workloads estão em São Paulo e você colocar ele, assim, você colocar o Grafana lá fora para monitorar o que está em São Paulo, talvez você pague um FII alto ali, né, de data transfer entre os VPCs. Em geral não, tá, cara? Porque não é muito data transfer, né? Em geral não, né? Mas tem essa questão do custo sim, o Anderson. E tem também a questão, por exemplo, da própria latência, né? Se você tá, sei lá, sua Grafana tá fazendo tá monitorando algo relacionado à latência, talvez, tudo mais, né? Tudo bem que, em geral, você vai colocar uma probe, sei lá, de um outro serviço, sei lá, dos ABICs na região, né? Mas, então tem que ter mais cuidado também, né? Mas, em geral, o data transfer é baixo, em geral, tá? Óbvio, tem que tomar cuidado, né? Eu me preocuparia mais com integrar com o CloudWatch e ver o PutMetric, né?
Pegar muita métrica ali, isso já tem vários casos Isso aqui dói. que o pessoal vai lá, Isso integra dói. com o CloudWatch, pô, beleza, tô com a métrica de EC2 aqui, e aí quando vai ver o billing de CloudWatch tá lá em cima. É um ponto de atenção também. Cara, pessoal, fiquem muito espertos, habilitem Anomaly Detection em todas as contas que você estiver mexendo, cara, com alarme mandando aviso, cara. Então, cara, qualquer desvio ali, entretanto aí que o Alan falou de você habilitar uma ferramenta, e não necessariamente o Grafana, né? A gente tem caso com o New Relic, o cara habilita o New Relic lá, integração prontinha. Deseja conectar na sua conta da Amazon? Sim. Deseja pegar quais métricas? Todas. Aí ele começa a pegar a métrica, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está fazendo chamadas APIs no CloudWatch, o CloudWatch tem um custo de chamadas API, ele tem um free tier, que em geral todo mundo fica nesse free tier, mas se você tem um consumo muito alto de APIs, né, o custo vai embora, né, cara? E principalmente custo de coisas que muito provavelmente você não vai usar, né? Então, vale mais a pena fazer um drill down e puxar só o que você precisa, né? Também se o cara usar os Zabbix, né? Os Zabbix tem template que o cara consegue gerar quase 3.000 itens. Então, É isso aí. É Grafana, cara, você pega muito mais, se você varrer todos os serviços, sabe, o Sagara, você vai ter, cara, são mais de 10 mil serviços, né, serviços e subserviços, né, são mais de 200 serviços, né, na Amazon, imagina, e recursos de cada serviço, né, então vai embora, esse custo aí tende ao infinito. Todas as regiões, ele bate em todas as regiões. Exatamente. Bom, e aí uma outra novidade aí, talvez um pouco similar, né, essa ainda em preview, é o Managed Prometheus, que é o Prometheus, né, muito utilizado aí pela turma de Kubernetes, pelas integrações que já são nativas. Ele ainda está em preview, mas ele já traz integração com o Open Telemetry e o Container Insights, então o CloudWatch Container Insights. Então agora você consegue fazer de forma nativa a integração, né? Tá dando uma tunada aí no Managed Prometheus para ele vir com mais features, né? Já tudo integradinho ali para você poder subir. O AWS Distro, ele na verdade é a distribuição Linux da AWS que é otimizada para containers, né? Então agora já tem integração pronta tanto para o ambiente on-premise quanto para o que roda na AWS. A gente tem priorizado utilizar o AWS Distro para ambientes com EKS ECS. E é o que a AWS usa também no Fargate, nas versões mais novas de Fargate. Então agora já tem integração prontinha com Managed Prometheus gerenciado. Grafana e Prometheus gerenciado, né, pessoal? Tá tudo sendo gerenciado aí pela AWS. Vai gerenciar o mundo. Apesar de ser gerenciado, né, não deixa de ser ali um projeto open source que você consegue pegar o seu dataset, por exemplo, e levar para outro lugar depois, né? Desde que seja a mesma plataforma, né? Isso aí. O mesmo com Kubernetes, né? O mesmo com Kubernetes, né? O pessoal fala muito, tá? Mas é o mesmo, cara. Se você quiser ali, você faz um backup lá com veleiro lá dos seus deployments e leva para outro lugar. Dos seus deployments, de tudo, né? E leva para outro lugar. Né? E assim, eu vejo, às vezes eu estou discutindo aqui, né, com algum. A gente está pensando em solução para algum cliente aqui, assim, aí é muito clássico, né? O cara do lado de lá fala, não, mas eu não queria ir para o EKS, porque aí eu fico preso na AWS. Eu falo, não, amigo, você pega a hora que você quiser e... Né? Não, eu prefiro subir umas máquinas aqui e botar sei lá, o Minikube, não sei, enfim. E eu falo, não é assim, né, cara? Não é porque você está usando o EKS gerenciado que você não consegue tirar isso daqui depois, né? Você vai pegar os seus deployments ali e vai levar para outro lugar. Isso com tudo, né, cara? Isso com tudo, né? Eu acho que assim, a gente tem que olhar o overhead, cara. Beleza, eu tô usando EKS. Talvez eu esteja usando alguma feature específica do EKS e tal, né? Se eu quiser migrar, né, eu vou ter que abrir mão dessa feature, dessa funcionalidade, e buscar uma funcionalidade similar em outro lugar, né? Ou num gerenciado ou em outra nuvem. Beleza. Qual que é o custo de eu manter um ambiente gerenciado? Ele compensa essa necessidade de migração futura? Em geral, a resposta é sim e muito, né? Então, mesma coisa com Lambda, né? Putz, eu vou migrar para Lambda? Não, mas eu vou migrar para Lambda, eu vou ficar preso se eu precisar sair e tal, tudo. Cara, eu tenho caso de cliente que ficaram 2, 3 anos utilizando, né? Por algum motivo tiveram que migrar. Cara, compensou, entendeu? Ele ficou 3 anos num negócio que não deu problema para ele, que foi gerenciado, que resolveu bem. Depois, quando ele precisou migrar, beleza, teve um esforcinho a mais para ter que migrar, mas o medo, né? Esse medo acaba fazendo com que não seja aproveitado vários benefícios, né? E o esforço, ele não é tão grande quanto aparenta. E, como o Flávio falou, às vezes o esforço que é
pequeno acaba impossibilitando uma grande vantagem, que é você usar o serviço gerenciado por um tempão, entendeu? Então, acho que a gente olhar para esse esforço que vai acontecer pequeno lá na frente, se acontecer... Mesmo que seja grande, né? E mesmo que seja grande, né? Se o esforço lá na frente for grande, mas o esforço ao longo do tempo de você manter no gerenciado se for enorme, entendeu? É melhor grande do que enorme, né, cara? Entendeu? Ah, sim, Isso. Isso aí. E a gente tem visto ainda bastante discussões dessas, principalmente da galera que tá começando, né? A galera depois que pega a manha, depois deslancha, né, cara? E aí surgem essas startups, aí os caras falam assim, nossa, como é que eu não vivia assim antes, né? Mas é uma curva padrão e tem que ser colocado na balança, né? Pode ser que não, pode ser que o trade-off não compense para um projeto específico, né? Bom, vamos lá. Agora... Só para finalizar lá, Flávio, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que observar é que, cara, muitas vezes o cara não vai para um serviço gerenciado assim, porque ele fala, não, eu vou fazer a gestão aqui. E aí só que ele não entende assim, todo o trabalho de gestão que está envolvido. Então, assim, cara, o que você pega é o quê? Ele fala, eu vou fazer a gestão ao invés de usar um pass. E aí, cara, não tem patch. Daqui um ano você volta lá, tá tudo depreciado, não tem patch, versão antiga da engine, do SEO, que seja, né? Então, eu acho que o pessoal não põe na balança porque eles não entendem o que significa fazer direito, né? Não põe na conta, né? O próprio custo do conhecimento também, né, Anderson? Exatamente. Se tem um cara que manja muito hoje na equipe, pode ser que amanhã você não tenha, e com o serviço full gerenciado ali, você não tem esse problema. Exatamente. Você diminui até, né? Até tem um pouco, Sim. né? Mas diminui muito, né? Isso aí. Bom, vamos lá, pessoal, que o tempo tá curto, que tem bastante coisa ainda. Bom, vamos lá. Então, pina aí para nós. E a AWS lançou um novo sabor no Amazon FSx, né? O FSx. Agora, além de Lustre, né? Suporte a Lustre e CIFS ou SMB, né? O protocolo para compartilhamento de arquivos Microsoft. O FSx suporta também o NetApp ONTAP, né? Então agora você consegue utilizar, né, o mesmo protocolo utilizado aí nos dispositivos NetApp para poder fazer a conexão dos seus volumes montados de forma gerenciada no Amazon FSx. Então tá aí mais um sabor legal, né? De repente, se você utiliza, está pensando em fazer uma migração de on-premise, se você utiliza esse tipo de funcionalidade, além de ser um protocolo mais novo e com mais funcionalidades, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha aí e entender como é que funciona. A AWS já lançou um blog post bem legal, né? No dia 2 de setembro, né? Onde ela explica aí tanto o histórico aí do serviço FSx e como está funcionando o ONTAP File System. E aí, turminha? Bacana, né? Sim. Isso ajuda bastante, tá? Por quê? Porque tem vários clientes que estão usando o ONTAP ali no seu on-premises, né? E um dos grandes goals aí de trazer esse serviço para dentro da AWS é que o próprio ONTAP ele tem algumas capacidades, né? Algumas habilidades ali interessantes, como a própria deduplicação, a compreensão ali dos dados. Então, você consegue tirar isso ali dentro do on-premise e economizar ter uma redução de custo bacana ali para dentro utilizando esse serviço 100% gerenciado aí da AWS, né? Legal, né, cara? Você vai poder subir um lunzão de um NetApp aqui, né, cara? Exato. Cara, ontem eu tava dando uma olhada nessa feature ali para algumas contas e é exatamente isso. Você subir um Loom, a facilidade da AWS, né? Subir qualquer coisa baseado no clique. Então, sobe o Loom baseado no clique, você faz o gerenciamento baseado no clique. Então, mais um gol e outra, né? Pega toda aquele conceito de você ter uma banda virtualmente ilimitada. Então, você não fica limitado ali a subir os LUNs baseado só na quantidade de banda, na quantidade de storage, né, de disco que você tem dentro do seu ONTAP ali. Sim, exatamente, cara. Não precisa pedir para chegar disco novo, né, cara? Sensacional. Bom, vamos falar um pouco de rede agora, né? Saíram 3 grandes novidades aí de rede, eu vou agrupar todas aqui para a gente falar elas todas uma vez. Primeiro, que agora é possível eu aumentar ou fazer o resize dos prefixos da VPC, eu não conseguia, né? Então, se eu tinha lá um bloco, sei lá, 10.00
20, eu não poderia mudar ele para o /18, né? Então essa é uma grande novidade, que traz algumas facilidades. Eu poderia colocar adicionar um bloco novo, né? Eu já posso adicionar um bloco novo, mas a novidade é que agora eu posso ajustar. Uma outra novidade que a AWS está chamando de New Routing Enhancements, na verdade gira em torno de uma feature esperada há bastante tempo, e quem é de redes sempre teve dificuldade de entender esse conceito, que em redes locais, né, ou se você está dentro dos blocos locais de uma VPC, os blocos mais específicos não funcionam, né? Então, assim, de uma subnet do mesmo VPC para o outro, os blocos mais específicos não funcionam, o que não permite que eu consiga fazer, por exemplo, um desvio de roteamento leste-oeste, ou dentro ali das suas subredes internas, passando por um appliance, por exemplo, para fazer um IPS, né, ou algo assim, né? Agora, isso é possível. Então, agora é possível você acatar blocos mais específicos para roteamento dentro da própria VPC. Então, saindo de uma subnet para outra, passe por essa ENI, por exemplo, né? E a AWS tem um post muito legal que mostra aí como é que isso funciona, né? Inclusive, está prontinho aqui, o passo a passo com CDK, com comandos CLI, e como você testar isso via interface também, né? Então, aqui na prática, né, então ele faz o testezinho, tá vendo? De uma rede aqui, passando para outra, com um bloco menos específico, ele roteia por dentro do appliance e chega numa aplicação que está na rede privada, passando por dentro desse appliance. Então, para sair daqui e chegar aqui, você passa por aqui, estando na mesma VPC. Isso não era suportado até antes dessa novidade que foi lançada no finalzinho de agosto. Antes o Next Hop em comunicação dentro da rede era sempre já direto à outra rede. Agora você consegue o Next Hop ser uma interface. É isso, né? Na verdade ele acata o bloco mais ele acata o bloco mais específico, entendeu, Alan? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, rede 10, rede 10.0024, rede 10.1.0024, certo? Uhum. Antes, o que ele fazia? Ele estava diretamente conectado a essa rede. Ele entendia que ele estava diretamente conectado a essa rede, certo? Uhum. Então, daqui ele ia direto para cá, entendeu? Ele não acatava um roteamento dentro da mesma VPC, entendeu? Ele acata se fosse sair da VPC. Sacou? Entendi. Então, se ele fosse sair da VPC, então você manda uma rota lá para uma outra VPC, você manda uma rota para um peering, você manda uma rota para um transit gateway, e aí ele acata. Agora, se fosse dentro da mesma VPC, ele entende que ele está conectado, justamente por esse mano aqui, ó, ele era local, rei, né? Ele entendia, ele dava mais preferência, inclusive, ao bloco mais específico, que não é comum em roteamento tradicional, né? E aí, Sagara, Anso, vocês que são do meio. Sinceramente, assim, para mim, acho que o grande ganho é que a gente tem uma sensação maior de controle sobre o tráfego, né? E eu vejo muita gente que quando começa a lidar com a AWS, né, muita gente que vem do mundo que a gente vem, né, que é de rede, né? Existe uma sensação muito forte de que a gente não consegue ter controle total sobre os fluxos de tráfego na AWS, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que traz essa sensação pra gente, né? De eu poder falar para onde o tráfego pode ir, né? Até num caso aqui, por exemplo, direcionar um determinado tráfego para um firewall ou para uma appliance, né? Firewall ou às vezes de proxy, dependendo da origem destino dele ali, né? Então, eu acho que o grande ganho me parece ser esse, tá, Flávio? Até porque dava para fazer isso via duas VPCs, por exemplo, né? Eu acho que o grande ponto aí que a AWS... Eu tava lendo o blog deles quando eles para fazer esse detalhe, né, que você mostrou, Flávio. E em 2019, ele acredita que eles colocaram ali esse controle do norte-sul, né? E agora, hoje, na verdade ontem, né, eles colocaram ali o controle do leste-oeste. Então, eu acho que o principal motivador disso, além da comunidade estar pedindo, porque tem muito disso, né, você... Às vezes não é que você quer ter o controle, às vezes você precisa do controle. Então, eu acho que o grande ponto disso é a possibilidade de você realmente ter você fazer os controles ali do tráfego norte e sul, do tráfego leste-oeste, né? Que na grande maioria das vezes acaba sendo o maior tráfego dentro da sua farm ali.
E a possibilidade de você colocar um IDS, colocar um IPS para fazer essa inspeção ali dentro dele é interessante, cara. Mas é um assunto polêmico, tá, Sagara? Porque assim, a gente tem visões um pouco diferentes, até do momento. É bem legal essa discussão de Sue e do Anderson, porque. E eu tô um pouco mais do lado do Anderson. Por quê? Porque você tá menos tempo, né? Tanto tempo quanto a gente trabalhando com tecnologia com redes, mas menos tempo trabalhando com a AWS, né? E você tem a sensação de quem tá chegando tá chegando a menos tempo. E é isso que o Anderson falou. É exatamente a sensação de quem tá chegando no primeiro. Ele tem a necessidade de ser igual ao que ele está acostumado, né? E, por exemplo, esse tipo de controle de GPS, eu já posso fazer ele com Port Mirror, por exemplo, com ENI Mirror, por exemplo. Eu posso mandar todo o tráfego para uma máquina, essa máquina analisar o tráfego, e ela interagir com o tráfego via ACL ou via Security Group. É um jeito mais complexo de fazer, mas é uma forma. Tem como fazer com duas VPCs. Então, eu poderia ter duas VPCs. É uma forma mais complexa. Talvez mais complexa, não sei também, talvez mais complexa, porque esse conceito é simples para você, ele é complexo para quem não é de redes, né? Ele é simples para você, né? Porque você já sabe. Mas tem um movimento da galera mais enterprise vindo para a AWS, né? Que antes a gente tinha uma galera com mais workloads mais modernos, coisa mais nova, que nunca sentiu falta desse tipo de feature, né? Ou resolveu de outras formas. Então, acho que o ponto de vista do Anderson é esse, né, Anderson? Você está querendo colocar que, aos poucos, quando a gente trabalha muito tempo, a gente começa a perceber que essas features não são tão necessárias assim, né? Eu também não acho, tá, Flávio? Na verdade... discutiu essa semana, né, alguma coisa parecida, que era um cliente nosso aqui que ele queria ver os logs de conexão da VPN, né? Do serviço de VPN site da AWS, né? E a gente não tem isso, né? A gente não tem como ver. Você teria que ver lá do outro lado se fosse on-premises. Então, e aí, assim, eu entendo que é legal ver e às vezes numa situação de troubleshooting você quer ver isso do lado de cá para já falar pro cara do lado de lá, bicho, você tá errando aqui, ó. Né? Mas não... porque às vezes, assim, porque vamos lá, quando você tá do lado da AWS, cara, aquilo funciona muito redondo, não vai dar problema, né? E se der problema é um incidente que vai estar lá no painel, então assim, às vezes você quer isso para conseguir ter... é hábito, cara. Na minha visão... eu acho que é cultura também. É hábito. Na minha visão, sabe quando eu senti falta dessa feature da VPN, da site-to-site? Meus 2 primeiros troubleshooting. Depois nunca mais eu senti falta, cara. E eu falo, aí quando o cliente vem e sente falta, eu falo, cara, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu subo, cara, 100 VPNs por ano aqui, cara. Eu sempre subo e nunca tenho problema, porque o problema nunca esteve desse lado. A gente consegue fazer análise com o troubleshoot dos logs do seu lado. Vamos dar uma olhada nos logs do seu lado? E aí assim eu resolvo todos os problemas. Mas realmente é hábito. Agora, é uma feature extra que poderia ter, né? Acho que também não é um grande. É igual essa feature aqui, cara. Mas onde eu quero chegar é exatamente aí, Flávio. Então, assim, você. Muitas vezes você não precisa disso, porque o Sagara falou, ele falou, às vezes você não quer ter esse controle, às vezes você precisa. Tudo bem, às vezes não é você, às vezes o seu chefe falou que você tem que ter, o CTO falou que tem que ter, o CFO, porque, sei lá, alguém disse que tem que ter e você fala, tá bom, então eu preciso ter, mas na real, eu digo assim, não é na necessário. prática ali, você não, no fundo, você não precisava, né, Sim, você tem outras formas de resolver, de sair do outro lado, né? Sim. Acho que é meio por aí, tá? Acho que o Sagara ia complementar ainda. Não. Assunto polêmico. Não, vamos aí que já o tempo tá estourando. Bom, vamos lá. Aí, agora vamos falar um pouco sobre dados, tá? Então, a gente tem algumas novidades, né? 2 novidades relacionadas ao Redis, né? A primeira é o auto-scaling de Redis, né, cara? Muito legal isso. Então, dentro de um cluster de Redis, agora é possível ele adicionar novos nós, desde que você esteja usando ele no modo cluster e você esteja apontando o endpoint pro cluster, né? Para quem não conhece, né, pessoal, Elastic Cache é um serviço de banco de dados em memória da AWS. O Redis é o sabor que está sendo mais utilizado, o Memcache está meio que caindo em desuso. E o Redis ele tem sido muito utilizado como banco de dados em memória, principalmente para cache, né? Mas também para algumas outras utilizações, né? E aí tem uma outra novidade, cara, que é o serviço de DMS agora suporta o Redshift como target, o que é legal, né? Acho que é um ponto bacana da galera saber. Mas tem
um outro ponto que é o próprio Redis. Então, o Redis agora está suportado como target do DMS. A gente fala assim, poxa, mas o DMS é para migração. Para que eu vou migrar meu banco de dados para um banco de dados em memória, né? Bom, primeiro que você pode usar realmente um banco de dados, substituir seu banco de dados por um banco de dados em memória. Lembrando que o Redis, mesmo sendo em memória, ele suporta a persistência em disco, né? A persistência do dado, apesar de não ser comum na maior parte das implementações. Mas o trick é que o DMS ele tem sido utilizado não só como migração, mas também como replicação contínua, como é o caso da construção de data lakes, por exemplo, que a gente usa muito o DMS para replicar dados, por exemplo, de um banco SQL, de um banco Postgres para um S3, né? E deixar ele replicando lá de forma contínua, né? Deixar síncrono, né, essas duas bases de dados. Inclusive o DMS ele suporta algumas transformações, né, uma mudança de esquema. Com essa feature do Redis, olha que interessante, a gente consegue fazer com que, por exemplo, eu tenha uma versão do meu dado que está lá no relacional ou no Mongo, que seja no NoSQL, eu consigo ter uma versão desse dado também no Redis, né? Isso faz com que o meu cache fique sempre quente e eu não precise instrumentar o aquecimento do cache na minha aplicação, o que normalmente é comum, né? A aplicação tem que ir lá, ela procura no Redis, se não acha no Redis, ela busca no Postgres, aí ela pega no Postgres, guarda no Redis, para que a próxima vez, né, o dado esteja em cache, e o Redis suporta ali o TTL, né? Suporta expirar o dado depois de um tempo, de forma nativa. Agora, com essa funcionalidade, eu consigo deixar o DMS ali replicando, né? Então eu vou ter sempre o dado no Redis, e eu posso fazer com que aplicações difíceis de escalar, né? Principalmente para leitura, né? Difícil de escalar em leitura, que agora ela esteja aquecida automaticamente com o serviço do DMS, né? Muito legal essa novidade. E eu já compartilhei com alguns clientes, eles ficaram bem animados com as possibilidades. E uma cerejinha do bolo aí, o DMS agora suporta também, né? Fazer segmentação de MongoDB para DocumentDB, né? Então, a gente tem um MongoDB para um DocumentDB, mas eu poder fazer alteração de tarefas por segmento, né? Então, para não fazer a replicação completa, né? Para não fazer o full load ali, uma carga completa de todos os dados. Passar rapidinho aqui em função do tempo, pessoal. Uma outra novidade é que agora o Webflow, né? O serviço da AWS que permite eu integrar dados de uma aplicação com outra, né? De aplicações terceiras. A AWS agora suporta de forma nativa a integração com SAP Applications, então, né, todos aqueles agregados do SAP são possíveis agora ter uma integração, né? O Webflow ele já tem suporte para Salesforce, Zendesk, Slack, vários serviços, agora ele tem suporte também para eu fazer uma chamada no Webflow, e na verdade essa chamada está sendo feita no SAP Applications, e também esquentar o meu dado do lado de cá no S3, por exemplo. E aí, rapidamente aqui, desculpem pela pressa, mas aqui realmente o tempo ficou curto. RDS para Postgres agora suporta parâmetros de expressões booleanas, né? O nome é bonito, mas na prática o que significa? Significa dentro do meu parameter group eu colocar condição. Eu poder colocar assim, olha, coloque esse parâmetro X se o meu tipo da instância for do tipo Y. Ou se a memória da minha instância for maior do que... Se a memória for maior do que 2x, do que 2 GB, mude o parâmetro tal para tanto, né? Então, muito legal essa feature aqui, que permite que a gente não precise ficar mudando o parameter group quando eu mudo o tamanho da instância. Então, isso vai fazer com que a própria AWS comece a criar parâmetros grupos mais inteligentes, né? Parâmetros grupos que mais otimizados, né? Mais hardenizados, se é que existe esse nome, né? Então, ó, tá vendo? Eu consigo criar ali, ó, se tal parâmetro for maior ou menor, e aí eu posso ter condição dentro do parameter group, né? O parameter group é a forma de eu fazer a configuração da minha engine, né? Então, nesse caso aqui é só para Postgres, então os parâmetros do Postgres que eu configuraria lá no meu Linux, por exemplo, no meu Windows, né? Eles estão no parameter group. E aí, agora o parameter group suporta condição, né? O que deixa ele até um pouco mais robusto do que um próprio Postgres rodando on-premise. Uma outra novidade, Apache Airflow, né? O orquestrador de pipelines utilizados, de pipelines de dados utilizados, né, principalmente ali para eu ter orquestrar os meus ETLs, gerenciar os meus ETLs, né? Então, um workflow, um projeto open source.
é gerenciado pela AWS, a gente anunciou ele aqui, agora ele está disponível também em São Paulo. Para finalizar aqui, né, com o ETC aqui, com asteriscos, né, a AWS IoT Core, que é o serviço que você pode plugar dispositivos de IoT para mandar para a AWS, ele já suporta MQTT, né, suporta HTTP e MQTT. MQTT é o protocolo de máquina, né, um protocolo utilizado por máquinas e tal, mas antes você não tinha opção de reter o dado, né, você simplesmente mandava o dado e chaveava ele de um tópico para outro, né, então você poderia até mandar para um tópico que esse tópico retém o dado, mas o próprio IoT Core não retinha os dados, né, então agora é possível você colocar lá o dado, para o dado ficar um tempo ali para poder ser consultado a posteriori. Textract traz uma redução de custo de até 32%, né? Não vou entrar no detalhe aqui, mas sempre bacana saber. Então, o Textract é um serviço que, para algumas características, ele fica caro, né? O Textract é um serviço que extrai dados, extrai um texto de imagens, né? Então, eu dou um PDF, lá uma imagem, ele extrai texto. Agora ele está mais barato. Recognition aumentou a curacidade para recognição de celebridades, então tomara que eu esteja na lista agora, né? Então o Celebrity Recognition, ele faz reconhecimento de imagens e vídeos e ele diz se a celebridade está lá ou não, né? Agora ele tem mais atributos e melhorou a curacidade. Toda vez que eu coloco... Se colocar o Recognition lá com uma foto sua, ele reconhece você ou não? Então, acho que agora sim, né? Vamos ver qual que aumentou a curiosidade, porque toda vez que eu coloquei ele não reconhecia. Vamos ver agora, né? É porque você é celebridade, né? Tá ligado, né? Não, ele coloca lá como... agora ele tem celebridade C, né? Só tinha A e B, agora ele tem C, vamos ver se eu apareço. Subcelebridade do tipo D. E o último cara que eu queria trazer, pessoal, é o Munitron, né? Um serviço da AWS. A novidade é que agora ele suporta Ethernet, antes ele só suportava Wi-Fi, mas a gente nunca falou dele aqui, então ele é um serviço, é um carinha legal para mostrar, né? Um equipamento para indústria, né? Para apoiar na automação industrial. Você tem lá os devices, né? E você tem o gateway, né? O gateway é um carinha que concentra e manda todos os dados para o device, e você pode plugar ele na sua máquina, na sua indústria, no seu quadro elétrico e tal, e aí ele manda dados para você poder obter esses dados, né? A novidade é que antes ele só tinha Wi-Fi, agora ele suporta também a internet, principalmente para ambientes industriais, mas é legal conhecer, né? Saber desse serviço aí, ó, Amazon Munitron, não é fácil de comprar aqui no Brasil, dei uma olhada, né, de adquirir aqui no Brasil, mas é um serviço bem legal, bem interessante saber que existe, né? Pessoal, é isso aí, acho que a gente estourou em tempo. Querem fazer um comentário geral ou repassar alguma novidade dessas que eu passei correndo, que vocês têm algum comentário? Só agradecer, Flávio. Ótimas novidades. Na verdade, ficou bastante aí para... O AWS lançou bastante novidades nessas 2 últimas semanas, sobretudo nessa última semana. E bora, cara. Eu gostei bastante. Desse do Monitor aí eu achei bem interessante. Você deu uma golgada aqui agora para ver se já estava pensando em colocar Zigbee nele. Que acaba sendo um protocolo bem melhor para eles trabalharem ali nessa parte de conexão. E eu vou me aprofundar. Achei bem bacana. Quem sabe trazer um pra cá pra gente brincar, né? Fazer um unboxing. Exatamente. Outpost, tem que trazer outpost, mano. Outpost. Se meter lá no hackzinho, fazer um corujão, chamar a rapaziada e subir os servidores lá. CS. Comer o CS no EC2 ali, o Price. Já pensou? Subir o servidorzinho do CS no Outpost EC2, vixe, ia ser da hora, hein? Ia ser da hora. O Matheus estava atrás disso aí, Matheus. Você não desenrolou isso aí pra gente, não? Eu tô Matheus? ainda. É que tem algumas coisas que precisa de ajuda de outras pessoas aqui dentro. E aí eu dei uma travada, mas eu ainda tô nessa onda aí de trazer não enrola não, cara. Não enrola cara, não, cara. Entendi. O Outpost ou o CS, cara? O Outpost. Ah. que não necessariamente não é o CS, tá? Galerinha, é isso aí então.